Nós estamos numa série de mensagens no livro de Provérbios. E hoje é a nossa última mensagem dessa série do livro de Provérbios. E o texto que nós vamos meditar nessa noite, nesse último sermão dessa série, é o Provérbio 19. Somente o versículo 2. Provérbios 19, versículo de número 2. Somente este. Que diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vou repetir. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos na compreensão da Tua palavra, que saímos daqui transformados, edificados no poder do Evangelho. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. A série de mensagens se chama Provérbios, Sabedoria Bíblica para a Vida Cristã. E hoje é a nossa última mensagem sobre o livro de Provérbios. A partir de setembro, aos domingos à noite, vamos iniciar uma nova série de mensagens tratando sobre questões emocionais. Vamos falar sobre ansiedade, depressão, algumas síndromes que têm afetado a gente e que aumentaram muito nesse período de pandemia. Quantos, de repente, de nós, ou alguém que você, de repente, até conheça, que no período da pandemia, que já passa mais de um ano, né, que sofreram e que sofrem até hoje questões emocionais que foram abaladas por questões sérias nesse período de pandemia. E nós vamos meditar na palavra do Senhor a partir de setembro, a partir do próximo domingo, à noite, sobre essa temática das questões emocionais que eu e você precisamos tratar também à luz da palavra do nosso Deus. E o tema que nós vamos meditar nessa noite, desse texto de Provérbios 19, verso 2, é refletir antes de agir. Refletir antes de agir. Quem já assistiu em algum momento aquela série nova, inédita, chamada Chaves? Que estreou há pouco tempo, é inédito na televisão. Tem lá, entre tantos episódios, né? Todo mundo já viu em algum momento da sua vida. Tem um episódio que o Chaves, ele é acusado de ter cometido um crime, um roubo, alguma coisa na vila. Não sei se vocês vão lembrar desse episódio. E todo mundo que passava perto do Chaves, olhava para ele e falava assim: ladrão, ladrão, todo mundo, né? E quem lembra do episódio da série vai entender que lá depois, no final, é descoberto que, na verdade, foi um mal entendido que havia acontecido com Chaves. Mas todo mundo da vila interpretou de maneira precipitada. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui na mensagem, nessa introdução, que o Chaves havia cometido algo errado. Ninguém deu a chance ali no seriado para o Chaves se retratar, falar o que de fato tinha acontecido. Todo mundo o acusou de ser ladrão. Eu não sei se em algum momento da nossa vida, eu ou você, possivelmente, tenhamos passado por situação ou semelhante a essa, ou até igual, onde alguém nos acusou ou disse algo a nosso respeito que, sem refletir, sem pensar, sem nos conhecer muito bem, tomar algumas decisões a respeito de algo que nós não fizemos, e alguém disse algo que nos feriu, que nos machucou de maneira precipitada, porque não refletiram antecipadamente. Ou então, eu e você, de repente, ou algum conhecido nosso, podemos ter tomado decisões na nossa vida até aqui de maneira precipitada.
recebemos uma informação e rapidamente quisemos resolver e no final, às vezes, da história, nos demos muito mal porque fomos precipitados, seja às vezes na escolha de um emprego, seja para trocar de um emprego para o outro, seja na compra de um bem, seja numa conversa com alguém, enfim, N situações que eu poderia elencar aqui que nos fazem e que nos proporcionaram passar, às vezes, por situações precipitadas na nossa percepção e no nosso julgamento. Em Provérbio 19, então, aqui lido, nós somos advertidos, entre tantas coisas, a nós termos cuidado com a precipitação no falar. Nós temos observado no livro de Provérbios, tem muito esse cuidado, isso é até exaustivo no livro de Provérbios, principalmente na primeira parte do livro, em nos chamar a atenção para que sejamos tardios no falar, mas tenhamos uma percepção, uma atenção, uma aptidão para ouvir, prestar atenção, estarmos atentos. E o Provérbio 19, aqui então, o sábio nos chama a atenção para esse assunto da precipitação, porque é muito importante. Para quem é ansioso ou ansiosa, a precipitação andam juntas. Verdade ou mentira, gente? Para quem sofre de ansiedade, a precipitação está ali, ó, andam de mãos dadas conosco muitas vezes. Muitas pessoas vivem de falar o que pensam e muitas vezes acabam destruindo a sua própria vida e os relacionamentos daqueles mais próximos de nós. Há uma grande diferença, irmãos, em ser alguém que seja demorado para tomar decisões ou que tenha medo de tomá-las. E aqueles que não adiam suas decisões, mas têm a devida prudência. Essa é uma outra palavra que aparece no livro de Provérbios constantemente. Prudência. 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 Que tem a ver com refletir, ponderar, antes de tomar determinadas decisões que podem ser precipitadas e que vão marcar, às vezes, o resto da nossa vida. Você vai casar, vai namorar, vai procurar um emprego, vai tomar a decisão de fazer uma faculdade, qual profissão que você vai seguir. E se nós formos precipitados ou imprudentes, pode ser que aquela decisão tomada precipitadamente tenha reflexos negativos na minha e na sua vida, devido às consequências que podem trazer situações difíceis. Então, não é bom proceder sem refletir conforme nós lemos no texto. Esse é o conselho do sábio Salomão. Ou seja, traduzindo em miúdos, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e ter muita atenção, ponderar antes de tomarmos determinadas decisões. Isso não significa ter medo, necessariamente. Isso não significa também ser demorado em tomar algumas atitudes, mas é em pensar, refletir, ao ponto de muitas vezes ser necessário até conversar com outras pessoas mais maduras, mais experientes, ou alguém que você reputa ser importante na sua vida, que pode lhe orientar, que pode dar não uma resposta simples e rápida, mas fazer você olhar sobre aquele problema algo que você não tenha pensado. Isso não é vergonha nenhuma. Porque eu e você não sabemos de tudo. Precisamos aprender o tempo todo. Se você fizer hoje uma revisão da sua história, você vai perceber que muitas vezes sofreu sem motivo ou que você mesmo criou problemas e circunstâncias difíceis para você e para outros, às vezes sem necessidade, devido à sua precipitação, que está muito aliado também
com a nossa ansiedade. Por que isso acontece? Porque a gente não parou para refletir com calma, com prudência, a decisão, a atitude que nós deveríamos tomar. Diante disso, vou falar duas coisas mediante esse texto que nós lemos de Provérbios 19, verso 2. A primeira, eu quero destacar aqui os problemas da precipitação. Quais são os problemas da precipitação? Olha só o que diz Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29 diz o seguinte: o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Irmãos e irmãs, a correria, as demandas do dia a dia, desse tempo chamado hoje, tem nos levado muitas vezes a agir de forma precipitada. Tem nos feito tomarmos decisões impensadamente. Chega diante de nós uma situação e nós criamos muitas vezes um problema maior do que realmente ele é, por causa da nossa impaciência em querer resolver logo o problema. Não consultamos, não perguntamos e às vezes, olha só, mesmo sendo cristãos, nem oramos. Sabe que a gente às vezes não ora para tomar decisão de alguma coisa importante na nossa vida? Ah não, isso aqui eu resolvo. Não, isso aqui eu resolvo rapidinho. E às vezes esse rapidinho pode ser muito prolongado. Porque nós somos precipitados, não consultamos ao Senhor, não perguntamos, não olhamos para a palavra, não buscamos a sabedoria bíblica, a sabedoria prática, inclusive para a tomada de decisões, das mais simples às mais complexas. É importante que, antes de tomarmos determinadas decisões, atitudes, consultemos, conversemos com pessoas, para que possamos ter a noção se aquilo que nós estamos pensando, que temos na nossa mente de fazer, se é coerente, se está correto ou não, se não estamos tomando uma decisão precipitada, se nós não estamos atraindo um problema que às vezes nem é nosso por causa de uma precipitação daquilo que nós estamos fazendo. É comum encontrarmos pessoas correndo no trânsito, não é? Avança o sinal porque está desesperado, porque tem que chegar no lugar e às vezes nessa precipitação, no avanço do sinal, bate o carro, atropela alguém, muda a sua própria história e a história do outro, por causa de uma precipitação. Tomamos decisões precipitadas para sanar problemas e vamos cada vez mais mergulhando no problema, como areia movediça, sabe? Quanto mais você se mexe, areia movediça, né? Mais você vai afundando, mais a lama vai puxando você para baixo. Às vezes isso acontece na minha e na sua vida porque fomos precipitados nas nossas decisões. Eclesiastes 5:2 diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Eclesiastes 5, verso 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Tem pessoas que a precipitação, a não reflexão na tomada de decisões, fazem com que nós falemos mais e passemos a ouvir menos. O texto é muito claro de Eclesiastes 5:2, não seja precipitado de lábios. Segura um pouquinho. Nem apressado de coração. Agitado. Chega uma notícia. Não, calma. E você vai. Naquela transpiração. Às vezes tem mais transpiração e emoção do que reflexão e calma, prudência. E aí tomamos decisões erradas.
E vamos, obviamente, colher os frutos ou as suas consequências de decisões equivocadas, precipitadas que nós tomamos na nossa vida. Olha só pessoas na Bíblia que, por causa da precipitação, trouxeram vários problemas para a vida delas. Vários. E eu acho muito interessante que as Escrituras não escondam essas situações de homens e mulheres que foram precipitados em suas ações e que, obviamente, trouxeram consequências em suas vidas. O primeiro deles, Adão e Eva. Primeiro, cara, o primeiro texto da Bíblia abre já começa precipitação. Eles se deixaram levar pelo desejo do coração, pela cobiça do coração. Colocaram em dúvida a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse? Disse a serpente. Ele entrou no coração deles. A precipitação fez não somente Eva comer do fruto, mas também compartilhar com o marido. O marido também nem questionou nada, comeu também. Não perguntou nada. Poderia ter questionado, ué, que fruto é esse aqui, mulher? Quem te deu isso? Ah, não, foi. Não, tá doido, não vou comer esse negócio, não. Nem perguntou nada. Precipitação de ambos trouxe o pecado para o mundo. E hoje, toda a raça humana arca com a consequência precipitada do primeiro casal. Herdamos o pecado de Adão. Todos são pecadores. Precipitação. Sara foi precipitada. Uma promessa para a vida dela e do esposo. A respeito do filho. Vou dar meu jeito. Não. Deita com a minha serva, a escrava. Ter um filho com ela. E nós vemos as consequências nas Escrituras dessa precipitação. 2 sementes, 2 povos que saíram da mesma linhagem, do mesmo pai, Abraão. E até hoje tem isso. Precipitação. Ela quis dar um jeito no problema dela. Quantos de nós somos precipitados quando surge um problema nas nossas mãos e queremos resolver do nosso jeito? Não oramos, não lemos na palavra, não conversamos com nossos líderes espirituais, não conversamos com nossos pais, não conversamos com nossos irmãos na fé. Não perguntamos a opinião de outras pessoas que podem nos orientar e somos precipitados. Muitas vezes sofremos por causa disso. Outro problema, Jonas. O profeta Jonas se precipitou. Recebeu um chamado de Deus. Vou para lá não, vou para outro lugar. Não vou. Coitado, né? Achou que não ia. Pegou um caminho oposto. Precipitado. Tentou fugir da presença de Deus. Como se isso fosse possível, né, irmãos? Fugir da presença de Deus. Olha só que loucura. Olha só o que a precipitação faz com que eu e você façamos. E pensemos. Achamos que podemos fugir da presença de Deus. Ir para um lugar onde Deus não vai nos ver. Onde Deus não vai estar do nosso lado. Jonas achou que podia fazer isso. Não vou para Nínive não, vou para Tarsis. Vou pegar uma passagem agora, aqui um navio, vou para outro lugar. Vou fugir da presença de Deus. Não vou obedecer a Deus. Achou que era possível realizar isso. Foi precipitado. Olha só quantos problemas que a Bíblia apresenta para nós, de homens e mulheres, que foram precipitados em suas decisões. Pode ser o seu caso aqui nessa noite, você que está nos assistindo também, que tem sofrido, tem passado por situações difíceis devido à precipitação.
E não é algo espiritual, não é o demônio, não é Satanás, não é o diabo, nada disso. É uma decisão sua, precipitada, que está fazendo muitas vezes você passar por problemas. Por causa de uma atitude impensada, sem refletir. Você está agindo sem refletir. Chega a situação, você primeiro age, depois você vai ver o que vai fazer. Depois você pensa, primeiro você age, vamos resolver. Aí depois você pensa, aí quando você vai pensar, não era para eu ter feito isso. Podia ter feito de outra maneira, mas você já fez. Você já tomou a decisão. E as consequências vêm. O que eu e você podemos perder ao agirmos com precipitação, ainda falando dos problemas da precipitação. O que eu e você podemos perder ao agirmos com precipitação. Perdemos a oportunidade de contemplar a soberania do Senhor em nossas vidas. Perdemos a oportunidade de exercer o domínio próprio. De exercermos a paciência, muitas vezes, por causa da precipitação. Porque agimos primeiro para depois pensar o que vamos fazer. Primeiro a gente age. Deu certo? Opa, maravilha. E quando der errado? E quando der errado? Nós perdemos a chance, irmãos, com a precipitação, de entendermos e de discernir que o tempo de Deus, na maioria das vezes, é diferente do nosso. Deus tem os seus meios e métodos de agir na minha e na sua vida. Mas a precipitação faz que a gente não discirna essas coisas. E perdemos essa grande oportunidade que Deus nos proporciona para crescermos na fé, para amadurecermos no nosso crescimento espiritual. E uma coisa muito importante que eu e você perdemos quando somos precipitados, irmãos, irmãs, amigos que estão nos assistindo. Perdemos a chance de afirmar, de dizer o quanto eu e você confiamos em Deus. Porque, na verdade, irmãos, a precipitação, na prática, significa o seguinte, do bom português, do carioquês, né? Você está se achando muito. Na prática é isso. Eu e você, quando somos precipitados, estamos dizendo para nós mesmos e para Deus que nós não precisamos dele. Que nós resolvemos o nosso problema. Nós damos o nosso jeito. Nós temos competência, temos ferramentas para lidarmos com as mais variadas situações. O que significa na prática que eu e você, quando somos precipitados, não estamos confiando na providência e na provisão de Deus, mas na força do nosso braço. Na nossa capacidade de entendimento, de resolver, de fazer, ao invés de descansarmos em Deus. De depositarmos a nossa confiança em Deus. Mesmo que a situação esteja muito, extremamente desgastante para nós, e muitas vezes os problemas que chegam até a gente, que nós enfrentamos, são desgastantes mesmo, mas a nossa precipitação em resolver faz com que percamos a oportunidade de confiar, de descansar em Deus. E ver a manifestação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus para conosco. E ficamos naquela precipitação constante. Porque a precipitação, irmãos, ela aponta para o nosso orgulho, o pecado do orgulho, pecado da nossa autossuficiência, porque a gente não quer consultar Deus nem a sua palavra. Por isso, muitas vezes somos precipitados e tomamos atitudes precipitadas, sem refletir,
porque agimos na força do nosso braço. Achamos que podemos viver à parte de Deus. Quando eu e você agimos confiados em nós mesmos, os nossos frutos e os resultados serão desastrosos. Mas quando nós confiamos em Deus, irmãos, ainda que estejamos chorando, sofrendo, vamos experimentar o cuidado e a provisão de Deus nas nossas vidas. Amém? A segunda coisa, então. A primeira, os problemas da precipitação. A segunda, o conhecimento que precisamos diante da precipitação. Primeiro, um raio-x, um diagnóstico dos problemas que eu e você passamos porque somos precipitados. Agora, a última coisa, é o conhecimento que eu e você precisamos diante da precipitação. Primeira coisa, precisamos do conhecimento de Deus, irmãos. Conhecimento de Deus. E esse conhecimento se dá à medida que nós somos renovados pelo nosso entendimento à luz da sua palavra. Lembra que eu falei de manhã e tenho falado algumas vezes, nós cantamos em algumas canções aqui nessa noite, canções belíssimas por sinal, e biblicamente assim muito consistentes em seus conteúdos. Nós conhecemos a Deus, irmãos, porque Ele se revelou a nós. Amém. E eu falei isso de manhã e repito agora de noite. Fica bem fixado para a gente. Ele quis se dar a conhecer. Isso aqui é revelar. Todo conhecimento, ainda que pouco que nós temos a respeito de Deus, é porque Deus quis ser conhecido diante de nós. E a palavra de Deus mostra isso para nós. No concílio, quando a gente faz a prova lá, o teste para o ministério pastoral, muitas vezes que é essa pergunta, né? O concílio aí, né? Existem dois tipos de revelação nas Escrituras. Quais, pastor? A chamada revelação geral e a revelação especial. O que é a revelação geral, pastor? Da parte de Deus. Quando nós olhamos a natureza, a criação, é a revelação geral de Deus. Ela não nos é suficiente para a salvação, mas ela revela que existe um Criador, que existe um Deus. Quando você olha o sol, a lua, as estrelas, os mares, os animais, quando você olha para a complexidade do corpo humano, você olha assim, tem algo divino nisso aqui. Mesmo não crentes percebem que existe alguma coisa diferente no ar. Isso, no estudo da teologia, chamamos de revelação geral. Mas essa revelação não é suficiente para salvar o homem pecador. Ela mostra a grandeza de Deus. O Salmo 19, por exemplo, é um salmo que mostra uma característica da revelação geral de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O Salmo 24, a mesma coisa. E o que seria a revelação especial, pastor? É a revelação que aponta para Jesus Cristo. Essa revelação, de acordo com o relato de João, relato bíblico, abre lá em João, capítulo 6, rapidinho. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 37 em diante. Todo aquele que o Pai me dá, fala de Jesus, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44 de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A fala de Jesus aqui para nós nessa questão da revelação especial é que, para que as pessoas conheçam quem Jesus é, ele tem que se revelar a elas. E o texto que nós lemos de João, muito claramente, Jesus disse que aquele que o Pai dá a Jesus, lá no verso 37, esse vem até mim, até Jesus. E o que vem até ele, diz o texto, de modo nenhum, irmãos, o lançarei fora. O verso 44 é mais significativo ainda. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A revelação especial, então, irmãos, fala a respeito da salvação. A revelação geral mostra a grandeza de Deus no meio do céu, mas não é para a salvação. A revelação especial, não. É quando Jesus, por meio do Pai, revela-se a seus filhos, se mostra. E foi por esses que Jesus morreu na cruz. Por esses que Jesus vai ressuscitar no último dia. É o que Jesus, no Evangelho de João, chama das suas ovelhas. Aqueles que são as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem, disse Jesus. Não seguem os ladrões e salteadores, em João 10. Quando ele ouve a voz do ladrão salteador, as ovelhas fazem o quê? Foge. Mas quando ouve a voz do seu pastor, o pastor está chamando. E vai até ele. Porque é ele, o bom pastor, que nos chama, irmãos. Ele que nos chama. O conhecimento que precisamos, então, diante da precipitação, é do conhecimento de Deus que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E quanto mais nós vamos conhecendo Ele por meio da sua palavra, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, irmãos. Quanto mais eu e você lemos a palavra, mais vamos conhecendo do nosso Deus. E isso vai trazer o quê? No nosso coração? Tranquilidade, confiança em Deus diante das adversidades. Vai fazer que, ao invés de sermos precipitados, nós sejamos calmos, prudentes, não precipitados, mas reflexivos antes de agir. Conhecimento que precisamos diante da precipitação. Segundo, precisamos de conhecimento a respeito de nós mesmos. Mas veja a ordem. Quanto mais eu conheço a Deus e a sua palavra, mais eu vou conhecendo a respeito de mim mesmo. Quem eu sou. Pecador, carente da graça de Deus, insuficiente, e aquele que precisa da bondade do Senhor em todos os momentos da minha vida para que eu não seja precipitado. Conhecimento, então, que precisamos de nós mesmos, devemos saber por que existimos, o que esperar de nós e como devemos nos conduzir nos nossos relacionamentos interpessoais. A palavra de Deus revela os fatos sobre quem é um homem, sobre a nossa natureza pecaminosa, para que eu e você não sejamos o que? Enganados a respeito de nós mesmos. Porque podemos ter uma percepção errada a respeito de nós.
quando nós não conhecemos a Deus, por meio da sua palavra revelada, e não conhecemos a nós mesmos. Ou seja, achamos que não somos pecadores, achamos que não precisamos de Deus, achamos que não precisamos pedir orientação, que não precisamos ouvir, que não precisamos aprender. Essa é uma percepção errada a respeito de nós. Mas quando nós sabemos quem Deus é e quem nós somos, a precipitação vai demorar um pouquinho a bater no meu e no seu coração. Seremos mais prudentes nas decisões que temos que tomar. Porque tomamos decisões todos os dias, irmãos. Sim ou não? Todos os dias tomamos decisões, das mais simples às mais complexas. Tomamos decisões. Ninguém pode entender a si mesmo sem informações do Deus que nos criou. Quer conhecer quem eu e você somos? Conheça mais de Deus a sua palavra, porque Ele nos criou. Ele é o fabricante. Ele tem um manual completo, raio-x, diagnóstico perfeito de cada um de nós, dos nossos corações, dos nossos pecados mais ocultos. Ele sabe quem nós somos. Amém, irmãos? Qual a aplicação, então, disso que nós ouvimos nessa noite? Nessa temática. Primeira, descansa em Deus, irmãos. Descansa em Deus. Muitos buscam soluções apressadas, rápidas, para tudo. As coisas não funcionam assim. Precisamos descansar nosso coração em Deus, confiar no Senhor, desacelerar. Qual outra aplicação que você precisamos ter, irmãos? Precisamos lembrar de que a decisão mais fácil nem sempre vai ser a melhor. Nem sempre a decisão mais fácil será a melhor. Quando nós estamos trabalhando para amadurecermos como cristãos e lidar com os variados problemas da vida, é muito fácil eu e você sucumbirmos diante das facilidades que nos são apresentadas na vida. Não é verdade? Não, tem isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Batata, irmão. Você vai se dar bem. Facinho, facinho. Molezinha. Cuidado. Nem sempre a decisão mais fácil será a melhor. Às vezes, aquela decisão mais difícil, o caminho mais estreito, é esse que eu e você devemos seguir. Por mais duro que seja. Mas é o caminho que o Senhor quer que sigamos. O caminho da maturidade, irmãos, é feito com paciência e reflexão. Que possamos, então, aprendermos a refletir antes de agir. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Deus, demos graças a Ti nessa noite, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito sobre cada vida aqui presente. Sabemos que muitas vezes somos precipitados no agir, Senhor. Tomamos atitudes impensadas e queremos que o Senhor resolva os nossos problemas de decisões que nós tomamos sem sequer consultar o Senhor. Achando que o Senhor tem a obrigação de resolver as nossas encrencas, os nossos problemas que nós mesmos criamos, por imprudência, por irresponsabilidade, por precipitação. Ah, Deus, tem misericórdia em nossas vidas. Nos ajuda, à luz da palavra, a entendermos que precisamos confiar mais em Ti, porque quando somos precipitados, na verdade, estamos sendo orgulhosos. Não consultamos a Ti, a Tua palavra, e queremos resolver tudo do nosso jeito. Mas olhamos à luz do Santo Evangelho e as Escrituras, ó Deus,
que quando assim agimos, os resultados são desastrosos e colhemos os frutos dessas decisões precipitadas. Nos ajuda como igreja, como irmãos e irmãs em Cristo, a confiarmos em Ti, a descansar no Senhor, para que a nossa ansiedade, que está aliada à precipitação, não nos leve à ruína, não nos leve à destruição, não nos leve a decisões e atitudes impensadas. Perdoa-nos, ó Deus, nessa noite. Perdoe meus irmãos, irmãs, amigos que estão nos acompanhando nessa hora, para que saiamos edificados pelo uso da Tua palavra, confiados tão somente no Senhor, descansando os nossos corações nas Tuas benditas mãos, para que o nome de Jesus seja exaltado para todo sempre. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todos os cristãos espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.